Vamos aqui a nossa situação. E para o estudo da noite, eu trouxe uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, de Santo Agostinho, né? Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que trata das instruções dos Espíritos, item 19, o mal e o remédio. Então, nós vamos ver que nem tudo que aquilo que nós consideramos que é um mal, não é necessariamente um mal, mas uma lição para abrir as nossas consciências e nos alertar sobre as nossas condições, para que possamos, através desse medicamento amargo, procurarmos a nossa reforma íntima. E Kardec nos diz: se a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então vocês vejam bem que o planeta Terra é um lugar onde nós vamos aprender a buscar a nossa felicidade através do cumprimento dos nossos deveres. Quais são os nossos deveres? Aquilo que nos comprometemos para receber a oportunidade de estarmos encarnados, ou seja, o planejamento que realizamos e que ainda continuamos não conseguindo, cumpri-los totalmente, mas é uma condição necessária. E nos diz: esperais por todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendirei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, nós estamos aqui sendo observados nesse grande laboratório, onde as promessas que fizemos, se de fato serão concretizadas ou não. Então, daí a importância de estarmos convivendo com o próximo, com o outro, de diferentes naturezas, porque nesse grande laboratório nós vamos encontrar pessoas queridas, desafetos, enfim, todos os tipos de pessoas, que habitam esse planeta, cada um com a sua tendência. E ainda, infelizmente, a grande maioria dos habitantes do planeta Terra são ainda situados nessa condição, ligadas ao mal. E estão aqui justamente para aprender a fazer o bem. Daí a importância, daquilo que o nosso irmão Marcelo nos diz, a prática da caridade. Aprendermos através da dor alheia, observando a dor alheia, sensibilizar os nossos sentimentos e observar que ninguém aqui é castigado, mas são escolhas realizadas. O homem dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e corado de beatitude e venturosos os vossos dias. Então nós vemos que para nós, ainda poucos conseguem reconhecer esse sentimento que ainda carregamos dentro de nós, porque todos nós achamos que são bons, mas diante, do Senhor, o conceito de ser bom é bem diferente daquilo que nós temos como ser bom. Eu falo isso por experiência própria, porque nunca fiz nada que magoasse ou erros graves, porque todos nós erramos, E eu me achava uma pessoa boa, mas quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu vi que de bom eu não tenho nada, eu ainda sou um aprendiz, Porque Jesus nos diz que ser bom é quando o bem é bom para todos, não apenas restrito a um pequeno grupo.
E nós ainda temos esse conceito de que ser bom é ser bom para a minha família, para os meus amigos. E os demais se enquadram aonde? Então, isso ainda significa que nós somos aprendizes de ser bons. E é nessa convivência do contraditório que vamos conseguindo perceber, né, o quanto ainda precisamos aprender, né? A misericórdia, né? Praticar essa misericórdia, que é a grande caridade que ainda nos falta, porque ainda nós separamos. Eu gosto desse, eu não gosto daquele, esse é simpático, esse não é. E ainda classifico, esse é bom, esse não é bom, de acordo com os critérios pessoais, não com o critério conforme o ensinamento de Jesus. Então, por aí a gente já começa a perceber nós ainda somos muito falhos, né? E por isso que Jesus já nos dizia que não devemos julgar a ninguém, porque primeiro, a quem nós devemos julgar? A nós mesmos, através desse critério mais rigoroso, né? Então a gente sempre diz, né, que para mim tem que ter paciência, tolerância, mas para o outro nada de paciência, nada de tolerância nem compreensão. Esses são os critérios que normalmente a grande maioria dos que estão encarnados no planeta Terra utiliza. Então, por isso que ainda, né, temos que passar por muitas dificuldades, porque somente através da dor e da dificuldade que aprendemos. Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias que lhe seja restituído o brilho e a brancura. Imitai aquele que foi dado, por exemplo. Então, a quem nós devemos imitar para que a gente reconhecer, né, esse brilho de bondade, de amor verdadeiro, Jesus, né? Tendo chegado ao último grau de objeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então vocês vejam bem que Jesus, na sua grandeza, esteve em condições, né, que para ele nada de bem material teve, apenas ele fazia o bem, caminhava, né? Não tinha um lugar certo para dizer essa é a minha casa, este é o lugar onde eu consigo me sentir que é meu. Ele não tinha nada, ao contrário, ele apenas fazia o bem, caminhava por onde houvesse dificuldade, onde houvesse o erro, problemas, é ali que ele estava. E nós ainda fugimos dos problemas e das dificuldades, né? Porque achamos que não somos merecedores dessas condições. Então, se a gente observar bem, nós estamos no lugar certo, exatamente com as pessoas certas, no trabalho certo, para que possamos aprender a amar a todos indistintamente, a praticar o bem, a caridade, a paciência, a compreensão, a tolerância, né? Então, isso nos alenta, porque estamos caminhando, né, para que possamos cumprir com o nosso planejamento, se não na sua totalidade, mas nos esforçamos para que possamos vencer a nós mesmos. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Então aqui nos faz uma pergunta, né? Porque muitos de nós achamos, morreu, acabou. Mas se somos espíritos eternos, não é a morte do corpo que vai fazer com que tudo se acabe, ao contrário. Aí é que começa a verdadeira vida, né? Porque nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. A nossa morada definitiva é o plano espiritual. Haverás de chorar e sofrer a vida inteira.
Que seria isso, a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? Então, veja bem que nós estamos aqui exatamente, né, para vencer as nossas dificuldades, vencermos a nossa prova com fé, amor e resignação. Será que esses sentimentos estão sendo observados por nós? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhes a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os mais afortunados da terra. Então, quanto mais dificuldades nós temos e conseguimos ter, né, essa resignação, a fé em Deus, nós seremos aquilo que nos é colocado, né, afortunados. Por quê? Estamos conseguindo vencer os males que ainda carregamos dentro de nós. Mas, se nós formos observar o nosso dia a dia, será que nós estamos conseguindo cumprir com essas condições? Cabe a cada um refletir sobre a sua forma de vivenciar. Como desencarnado, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Então, aqui nos traz exatamente o que estamos estudando, né? Que as provas que estamos passando, nós mesmos escolhemos. Não foi ninguém que impôs. Através da necessidade de retornarmos ao plano físico, né? Fizemos um planejamento e escolhemos exatamente aquilo que gostaríamos de vivenciar no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Por que agora murmurar? Vós que pediste a riqueza e a glória, quereis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, a que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele ao morrer-se, desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então, quando nós conseguirmos vencer as nossas dificuldades, as provas que escolhemos, aí de fato, né, estaríamos nos purificando, né, atingindo um estado de perfeição. Mas ainda a nossa ignorância, o nosso desconhecimento em relação a essas questões nos faz com que a gente continue, né, sendo reprovados. Então, se agora estamos tendo esse conhecimento, ainda temos tempo de nos redimirmos, de nos esforçarmos para vencermos a nós mesmos. Aqui ninguém diz que eu tenho que vencer o outro, mas eu tenho que vencer a mim mesmo, os males que ainda estão dentro de nós, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, maledicência, ciúmes, inveja, enfim, são inúmeros os vícios que ainda carregamos e que muitos deles ainda é muito forte para nós. Isso daí só quem pode avaliar é cada um refletindo sobre as suas ações, um contexto em que convive. Ninguém pode fazer isso pelo outro, porque a responsabilidade é pessoal. E nos pergunta ainda, que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé e o apelo ao céu. Se a maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hino ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis.
A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, nós vemos que a primeira coisa que nós devemos ter, a fé. O que representa a fé dentro de nós? O conhecimento. Conhecimento de termos, de por que estamos passando por essas condições. O que é que fez com que eu passasse por tudo isso? Foi Deus? Ou foi escolha minha? Então, o conhecimento disso faz com que a gente compreenda a situação e passe com menos dificuldade a dor que nós consideramos ser impossível, ou eu tenho essa dor porque Deus quer me castigar. Nós devemos entender que Deus, se Deus é amorosidade, por que quer ver um filho seu sofrendo? Nós, como os pais terrenos, fazemos de tudo por nossos filhos. E Deus, que é infinitamente amoroso, bondoso, será que quer ver um de nós sofrendo? Então, essa reflexão também é fundamental para que a gente entenda o que é a fé, o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé não significa o isolamento, ao contrário. Aprender a conviver bem com todos que nós temos ao nosso redor. E também aprender com o outro. Não só olhar no pequeno reduto em que vivenciamos, mas estarmos em contato com outras condições, para que possamos perceber o quanto somos ricos, o quanto temos tudo e por que ainda nos queixamos. Então, é uma reflexão muito importante. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, um instante de sua eficácia, é imediatamente punido porque logo sente os pungitivos angústias da aflição. Então, se nós não temos entendimento, qualquer problema é motivo de aflição, de dor, sofrimento, ou muitas vezes até buscarmos quem é o culpado disso. Sempre a gente nunca quer assumir a culpa, a gente sempre quer buscar alguém. Atribuir as nossas dificuldades aos outros é muito mais fácil do que reconhecermos que somos espíritos em busca dessa regeneração, dessa melhora, dessa recuperação moral que devemos fazer. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transporta montanha, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé, por amparo ficará sobre sua égide e não mais sofrerá. Porque o conhecimento faz com que a gente compreenda o que é a dor, o que é o sofrimento, por que sofremos. Então, quando temos essa compreensão, não existe dor, não existe aflição, mas a nossa ignorância é que vai fazendo com que esta fé tome conta do nosso pensamento e se transforme numa doença mais grave. Hoje nós temos, muitas dificuldades, problemas mentais de toda a natureza assolando o planeta como um todo. Por quê? Pela falta desse conhecimento, pela falta de fé, pela ignorância da situação de cada um. Quando entendemos essa condição, nós conseguimos superar essa dificuldade lutando, buscando mecanismo para a resolução, e essa resposta não está lá fora, está dentro de cada um de nós. Então, esse entendimento faz com que a nossa luta nunca termina, ela sempre
após um problema surgem outras, e nós temos que ter esse entendimento para buscar equacionar essa solução. Os momentos das mais fortes dores serão as primeiras notas alegres da eternidade. Então, se eu tenho muitas dificuldades e conseguimos, né, ter essa resignação e compreensão, aqui nos coloca, né, que as dores aqui superadas são motivos de alegrias na eternidade. Se sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hino de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Então, o entendimento que devemos ter da dor, do sofrimento, não como um castigo, mas como uma tarefa que nós temos condições de superar através do estudo, do conhecimento. E daí a importância, né, da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos traz esse conhecimento e faz com que a nossa reflexão seja feita de forma mais compatível com as nossas condições. E para que possamos compreender melhor, eu trouxe uma lição do livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier e Irmão X, a lição 22, que fala sobre provações. Indaga você das razões que induzem o divino poder a conservar uma pobre jovem vestida de chagas num catre humilde, relegada à assistência pública. Então aqui está se referindo, né, uma jovem que está recolhida ao leito, né? E acrescenta: por que motivo expor uma infeliz menina a semelhante flagelação? Não haverá misericórdia para os seres que se arrastam na pobreza, quando há tantos sinais de socorro celeste na casa dos felizes, aquinhoado pelo conhecimento superior e pela mesa farta? Não fora a reencarnação chave de crescimento espiritual e do sofrimento redentor para todas as esferas da vida terrestre, e as suas perguntas seriam realmente irrespondíveis. Entretanto, meu amigo, a existência humana, em seus fundamentos, obedece aos comezinhos princípios da lógica e harmonia que prevalecem na sementeira vulgar. Então, aqui está falando o que estamos plantando para colhermos depois, né? Enquanto não cultivarmos a gleba planetária em toda a sua extensão, seremos defrontados pela terra desventurada, aqui ou ali, que está nos colocando que enquanto não aprendermos a amar, né, esse planeta ele vai sempre ser motivos de dor, sofrimento. Aqui ou ali, povoada de serpentes traiçoeiras ou vitimadas por imensas feridas de erosão. Então, a dor é natural, porque aqui no planeta ainda não aprendemos, né? Como já dissemos, aqui é uma grande escola onde, através da convivência com o outro, devemos aprender a amar. E muito, na grande maioria, falimos, porque abandonamos, porque ignoramos, ou muitas vezes porque não conseguimos amar, apenas aprendemos a conviver, para não haver maior discussão, maior discórdia, né? Mas o sentimento interior não é renovado, porque nós só conseguimos renovar quando aprendermos a amar, perdoar, compreender, tolerar, ter paciência, né? E muitas vezes nos colocarmos no lugar do outro. Por que será que fulano age dessa maneira? O que está acontecendo? O motivo dessa inconformação pode estar situado não nele, mas no outro,
na pessoa que convive diretamente com ele, um sentimento de insatisfação. E nós devemos aprender, né, a eliminar qualquer sentimento negativo dentro de nós, para que possamos tornar esse planeta, né, um verdadeiro paraíso, onde todos se amam verdadeiramente. Mas enquanto isto não ocorrer, a nossa sementeira não será produtiva. Se não plantamos com acerto, não colheremos irrepreensivelmente. E se nos despreocupamos da vegetação daninha ou inútil, viveremos incomodados pelos cipoais e pelos espinheiros de toda sorte. Aqui está falando, né, de uma forma mais indireta, né? Que plantar é o quê? Como é a nossa convivência? Essa plantação que estamos fazendo. Então, se não conseguimos viver em paz, não colheremos bons produtos, porque estamos reencarnados exatamente para aprendermos a amar. Mas se a nossa sementeira não é de amor, né? Então nós estamos cultivando o quê? Essas ervas daninhas e inúteis, que por nossa condição de inferioridade continuamos ainda a plantar as ervas daninhas, né? Não é só aquele mato ou aquela ervinha aqui no jardim que nós temos criando, esse jardim íntimo, jardim interior, como ele está sendo cultivado? Cheio de amor ou cheio de rancor, de inveja, de ciúmes? O que é que nós estamos plantando intimamente, né? Então, se nós ainda cultivamos essa erva daninha dentro de nós, viveremos incomodados, isto é, não temos paz, né? Por quê? Porque são essas pequeninas ervinhas daninhas que nos incomoda, são os espinheiros que ficam ali a nos perturbar. Espanta-se você ante a dor, mas não se reporta aos débitos contraídos. Então, a dor, ela tem uma consequência de existência anteriores, ou muitas vezes dessa própria existência, mas na grande maioria é pelo planejamento reencarnatório que vamos ver essas condições. Vê a cinza e não recorda o incêndio que produziu. Então, vocês vejam bem que hoje nós reclamamos de tudo, mas esquecemos do que fizemos em vidas anteriores. Em matéria de compromisso não resgatados e de sofrimento que os seguem, somos surpreendidos pelos remanescentes de nossos velhos delitos, à maneira do crente em desespero, constrangido a recolher os pedaços dos próprios ídolos que o tempo esfacelou em sua marcha invariável. Então a gente vê que nós temos que observar como é a nossa vida atual. Por que será? Existe essa consequência do nosso passado, né? Pelas nossas vivências anteriores, que são os remanescentes, né? Então, nós devemos ter esse entendimento para que possamos conseguir superar essas dificuldades. Então, é uma questão de conhecimento mesmo, né? É a lei que se cumpre, harmoniosa e calma. Então, nada está fora das leis divinas. Tudo está escrito para ser cumprido. E não me diga que há desequilíbrios nos processos em que funciona, porque na atualidade do mundo temos a considerar a questão da massa e o problema do resíduo. O que nós fizemos e por que hoje estamos passando por isso? Esta é a grande questão. A evolução garante novos panoramas ao direito, mas ainda explodem guerras pela hegemonia da força. A ciência resolveu os enigmas da alimentação, entretanto ainda há quem morre de fome pelas úlceras do duodeno. A liberdade triunfou sobre a escravidão. Contudo, ainda existem milhões de encarcerados na superfície da Terra, e se é
indubitável que o duelo e o envenenamento fugiram dos costumes tribais nos povos mais cultos. As mortes violentas e deploráveis continuam aos milhares por ano na própria engrenagem da maquinaria do progresso. Então a gente vê que falamos, né, que avançamos em muitas questões, mas os problemas que existiam ainda continuam existindo, né? Escravidão, né? A falta de liberdade, porque ainda não aprendemos a respeitar os limites, né? Então, muitas vezes, porque, como foi colocado, né, nós temos algum poder, ou a riqueza, por exemplo, faz com que a gente avance, né, sem respeitar o limite do outro. Onde é que está esse limite? Quando nós avançamos o direito do outro. Todos nós temos o direito à igualdade. Quando não há responsabilidade e respeito com o próximo, nós estamos invadindo o limite do outro. É muito claro, né, essa questão, mas ainda pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, ainda queremos sempre ser superior ao outro. Então, muitos instrumentos nos são colocados para provar, né, esses limites. Será que nós conseguimos respeitá-los? Por exemplo, ainda a gente vê assim muita agressão. Nos tempos onde a tecnologia avança e o progresso está aí, é inconcebível que haja violência, mas o que vivemos hoje é um mundo de violência. Significa que, em vez de refinarmos os nossos sentimentos, muitos de nós ainda, né, deixamos extravasar a nossa animalidade, que todos nós temos aquilo que se chama instinto, né? E quando a nossa moral ainda não é bem esclarecida, o que vai predominar no homem é o instinto, essa agressividade, essa obsessão pelo poder, pelo domínio. E isso ocorre em pequenos níveis, não são grandes níveis não, nas famílias. Como são as relações familiares? Então a gente tem que refletir sobre isso. Como é a minha ação perante o outro? Eu sempre quero ser aquele que predomina? Então temos que refletir sobre isso, né? Isso depende muito da educação que recebemos, mas a partir do momento em que começamos a estudar a doutrina espírita, começamos a ter mais compromisso, mais responsabilidade e o esforço que devemos fazer para ter domínio sobre essas questões, ter mais paciência, silenciar, aprender a fazer mais prece, né? A prece não significa o isolamento, mas é um bom pensamento, como foi colocado, emitir bons pensamentos para que aqueles sentimentos agressivos sejam acalmados. Então, está nas nossas mãos a receita, não está ali, nem vem de Deus, nem do Espírito iluminado, mas através do entendimento que temos. Tenho reencontrado amigos de outras eras que, endividados perante os tribunais da justiça divina pelas fogueiras que atearam no passado as vítimas do seu desafeto, padecem hoje o fogo selvagem. Olha aqui um grande exemplo, né? Por que muitas pessoas vêm com algumas dificuldades? São questões reencarnatórias, questões de dívida do passado. Aqui fala, né, do fogo selvagem, na intimidade da organização fisiológica, em que retomaram a experiência física, porque a vanguarda moral do mundo não mais tolera a perseguição religiosa ou desvairada tirania política, e tendo
tenho desfrutado reaproximação com os inolvidáveis companheiros do pretérito que, habituados a dilacerar a carne dos adversários pelo simples prazer de ferir, contemplam agora a ruína do próprio corpo nas aflitivas amarguras de leprosários e sanatórios. Olha bem aqui o que nos coloca, né? Por que muitos de nós, né, temos algumas doenças mais graves? São resquícios de nossa existência anteriores. E sanatórios é o que nós mais vemos hoje. Muitos problemas psicológicos avançando cada vez mais. Então, nós temos que ter muito cuidado. E não são problemas de ordem fisiológica, mas de ordem moral. Então, o medicamento ajuda, mas esse conhecimento da necessidade desse esforço da família, da própria pessoa em procurar a cura é fundamental. Não é através de medicamento. O medicamento ajuda, mas o mais importante é o esforço que fazemos em nos melhorarmos moralmente. A fogueira que extingue a dívida chama-se hoje pênfico foliáceo, que é uma doença em que começa a dar, né, várias, como se diz, feridas pelo corpo como um todo. E ela é uma doença que não é transmissível, mas é do próprio espírito, né? Então, o que é esse problema? Resultado de problemas morais praticados pelo próprio indivíduo. Então, nós vemos que estamos com a grande oportunidade de resgatarmos as nossas dívidas. Devemos nos esforçar para que males maiores não nos atinjam. Não porque Deus castiga, mas pela nossa incompreensão, pela nossa condição de não conseguirmos nos melhorar moralmente. Que é também, aqui muito forte, né? Que é também conhecido como bacilo de Hansen, a hanseníase tão temida. E aqui no Mato Grosso é muito forte ainda essa questão da hanseníase. Então, a gente começa a perceber, através do conhecimento, né? Que são espíritos que tiveram grandes dificuldades no passado, né? E a gente também tem informação que muitos dos nossos irmãos que viveram a época de Jesus, na Idade Média, na época da fogueira, né? Onde eram montados círculos para jogar as pessoas nas fogueiras, aos leões, etc. São esses irmãos que estão retornando ao planeta Terra, para que ele possa aprender a se melhorar, porque aqui é um planeta de provas e expiações, onde temos a oportunidade de ressarcirmos os nossos males, né? Então a gente vê que é importante que a gente tenha esse conhecimento para amparar e socorrer, para ajudar através do nosso exemplo, do pouco que conhecemos, mas que esse pouco seja estendido ao próximo, não fique guardado apenas para nós. No fundo, porém, meu amigo, tudo é reajuste, benefício. Então, não é mal, mas ao contrário, isto é oferecido para beneficiar aquele que está sofrendo, se ele compreender e trabalhar a resignação dentro de si. Imagine a vida na Terra como sendo um manancial imenso de cujos bordos se derramam correntes cristalinas em todas as direções. É a massa progredindo, valorosa na direção de sublimes horizontes. Então, imagine que esse contingente de sofredores estando aqui, recebendo essa correnteza de amorosidade. Que transformação nós podemos ajudar a fazer? Mas será que estamos executando esse papel? E cabe a cada um de nós essa tarefa.
E pensemos em nós, indivíduos arraigados ainda ao mal, como sendo o lodo das margens ou a lama do fundo. É o resíduo estacionário, oferecendo a necessidade de grandes transformações. Nós ainda, como imperfeito que somos, precisamos, sentir a dor para que possamos conseguir fazer essas transformações. Todos nós atingiremos a perfeição, mas quantas vezes estaremos reencarnados vai depender de cada um de nós, do esforço contínuo que fazemos em nos melhorar. E para encerrar nos diz: semelhante quadro fornece pálida notícia da verdade. Assim sendo, que Deus nos fortaleça e abençoe no caminho da purificação. Então, nós ainda somos felizes porque estamos tendo essa grande oportunidade para a renovação, para vivenciarmos juntos e aprendermos a ajudar amando a quem quer que seja, a todos igualmente, sem distinção, para que de fato possamos construir esse bem geral, que beneficie a todos. Esta é a grande tarefa que temos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê força e coragem para que possamos refletir sobre o estudo que realizamos e nos dê, de fato, essa clareza para que possamos buscar dentro de nós essa vontade de amparar, socorrer, iniciando de nós mesmos para que possamos estender ao próximo. Que Jesus nos abençoe e vamos fechando os nossos olhos, acerenando nossos corações, mentalizando Jesus e agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estudo, pelos conhecimentos que aqui nos são trazidos, das reflexões que temos que fazer sobre as nossas condições enquanto encarnados, enquanto estamos vivenciando nesse planeta de provas e expiações, para que possamos superar as nossas dificuldades. Assim, Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos que nos ajude, que nos ampare, que nos socorra, para que possamos, fortalecido em Ti, vencer a nós mesmos. Que Jesus nos ampare e nos socorra, hoje, agora e sempre, que assim seja.